a gente tinha um objetivo muito claro no primeiro ano, que era a manutenção na Série A. Não esperávamos que fosse tão tanto sofrido. sofrimento. Exato, não queríamos, não acreditávamos na montagem do elenco, que tínhamos um elenco para estar nessa posição, mas foi o que foi. Conseguimos nos livrar nessa última rodada, do jeito que foi, do jeito que o torcedor do Bahia no final gosta também um pouco desse sofrimento que eu aprendi convivendo na Bahia. E aí a gente entendia que a janela de 24 a gente precisava melhorar o elenco, evoluir. Tivemos uma estratégia que ela foi fundamental para toda a janela que foi iniciar. Em janeiro, a primeira contratação com o Everton Ribeiro, que era um jogador de impacto, que isso ajudaria na hora de convencer um Jean Lucas, na hora de convencer um Caio Alexandre a vir para o projeto. Quando você vê um Everton Ribeiro aceitando esse desafio, outros atletas querem entender o porquê. Como você falou, terminamos ali na pré-Libertadores, a gente tinha um objetivo claro de terminar na primeira parte da tabela, conseguir um resultado à frente do que o Bahia já tinha conseguido na era dos pontos corridos. Conseguimos na última rodada também, no sofrimento da última rodada. E aí a gente vem para uma janela de contratações para tentar melhorar o elenco, encorpar o elenco no ponto de vista da competitividade em todas as posições, para que a gente pudesse evoluir. Se a gente está satisfeito? Não. Mas a gente quer continuar crescendo ano após ano. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, muito difícil, talvez um dos mais difíceis aí do mundo, como muitas pessoas falam. A gente vê clubes que um ano terminam em quarto, quinto colocado, no outro brigam para se manter na Série A. Então isso mostra a complexidade, a dificuldade que é a competição. Quando a gente começa o projeto em 2023, quando a gente faz a escolha do Renato, a gente olha muito a forma de jogar, o quanto ele foi responsável num projeto como Benfica, Independiente Del Valle, desenvolver jogadores, que é uma parte importante do nosso projeto. A gente sabe que a gente tem uma limitação de receita quando a gente está fora do eixo, e parte disso vai ser desenvolver jogador, vai ser potencializar jogador, ter vendas. E o Renato era um cara que tinha muito isso no currículo dele. No momento que a gente chega a uma decisão ali da não continuidade, da uma abordagem do Renato, entendendo que não achava que ia conseguir mais fazer a equipe evoluir, a gente via na possibilidade do Rogério disponível no mercado, num cara de impacto, que pudesse impactar o ambiente, claro, com todas as qualidades dele como treinador, de tudo que ele tinha feito no Fortaleza, no Flamengo, no São Paulo, mesmo pouco tempo ali no Cruzeiro. A gente tinha muito claro essa forma de trabalho dele, mas era importante essa figura. E o Rogério hoje, a gente diz, quando a gente conversa ali internamente, ele é um cara que ele transcende a discussão regional. Ele é um cara que uma coletiva dele, uma fala dele, uma cobrança dele, às vezes por um tema de arbitragem, isso transcende aquele ambiente local nosso e vem aqui nacionalmente. Vocês conseguem ter uma penetração mais abrangente. Com certeza. O Rogério, ele tem isso, né? E a gente percebe, quando a gente vai jogar fora do estado, dentro do estado tem muito, obviamente, mas quando a gente vai jogar em outros estados e quando a gente vai jogar fora do Brasil, a presença do Rogério mostra o que ele conquistou na carreira. Mas apesar dos bons resultados, né, Elton? A torcida do Bahia propriamente não alivia, não, né? Não está muito preocupada se é um mito, se é o que for, né? Exatamente. É isso mesmo. Tive o privilégio e a sorte de estar no grupo há 12 anos, juntando esses 3 anos de Bahia e 9 anos de Grupo City, né? Como você falou, eu comecei numa função ali de scout do Manchester City no Brasil, e naquele momento não existia esse conglomerado hoje, que é o Grupo City. Naquela época eu lembro que saí da Adidas para ir para o City e a minha dúvida era, o Manchester City nunca contratou um jogador brasileiro no Brasil, contratou jogadores brasileiros que já estavam na Europa. O primeiro direto foi o Gabriel Jesus. E aí a primeira operação que a gente faz, eu entro em 14, em 16, o primeiro negócio que a gente faz é do Gabriel Jesus. Para mim foi muito importante do lado pessoal de mostrar para o pessoal lá de fora que existia esse caminho, que a gente poderia reposicionar o clube também nisso. E aí eu passei por toda a construção de crescimento do grupo, desde uma entrada na Austrália, de uma construção do New York do zero, onde você compra a franquia e precisa montar um time do zero, você começa a discutir jogador 1 ano e meio antes. Então a gente fez todo um processo em diferentes clubes de diferentes maneiras. Eu acho que isso foi
me deu essa experiência dentro do grupo para o intercâmbio entre todas as áreas. Hoje lá em Manchester existe um departamento central, digamos assim, que apoia todos os clubes no que diz respeito a transações, a scout, a inúmeras análises. A gente traz muita inteligência nisso, mas é sempre muito bom deixar claro que as decisões elas são locais. O grupo respeita muito o conhecimento local de quem está na cadeira do país, entende a competitividade do país e que a gente possa tomar as decisões locais. Quer dizer, não tem aquela coisa, a decisão final é de Manchester, não existe isso. Não, a decisão final é de cada um dos clubes. Claro que Manchester, ele te traz muita ferramenta, muita inteligência, muita análise, para muitas vezes te contradizer a tua opinião ou para confirmar o que você está vendo, mas a gente tem total liberdade de tomar as decisões locais. A gente entende que a base é um pilar fundamental para o nosso projeto, para o nosso crescimento. Como eu disse, a gente, por estarmos fora do eixo, a gente tem uma limitação de receita. A gente está num estado que, infelizmente, tem uma renda per capita menor. Então, o desenvolver atletas da base para que eles possam ser negociados... Primeiro, entregar resultado desportivo para o Bahia. Isso é sempre importante frisar. E que eles possam ser negociados no futuro é uma parte fundamental para a gente crescer receita e para que a gente possa, ano após ano, estar mais próximo dos clubes hoje com maior receita do futebol brasileiro, que existe uma distância grande. Hoje a gente ainda está, digamos assim, na parte de baixo da tabela, no que diz respeito, do meio para baixo da tabela, no que diz respeito à receita, comparando com equipes do eixo. E a categoria de base é um projeto fundamental. A gente vem fazendo movimentos um pouquinho mais agressivos do que o Bahia na história fazia. Mas não adianta só a gente contratar bons atletas na base. Se a gente não tiver um bom projeto de desenvolvimento desse jogador, se a gente não tiver um processo de transição da base para o profissional, se a gente não der minutos para esses atletas, não vai acontecer nada. Então a gente precisa fazer isso de uma forma muito processual, muito consolidada, mas, respondendo a tua pergunta, assim, em resumo, a base é um pilar fundamental do nosso projeto. Já dá resultado, né? Jogador mundial, né, Elton? Haaland do Sertão. Sim, é o Del, né? Sim. Enfim, são resultados que não só na seleção principal, como o Elton colocou, do Juba e do Jean Lucas, também jogadores se destacando na seleção de base também, né? E aí para não perder esses jogadores como... Existem fragilidades contratuais de jogadores de base, a gente sabe, né, que muitas vezes isso acontece no Brasil. Como o Bahia se protege para não perder esses jogadores, até porque, logicamente, o mercado nacional respeita um pouco mais, até para negociar com o Bahia, mas o mercado internacional que é o mais agressivo, né, para levar jogadores menores de 20 anos, como já tem aparecido 3 de sub-17, já inclusive o Juan Pablo sendo aproveitado no time principal. Então, eu acho assim, existe uma legislação, tudo tem que ser feito dentro do que a lei permite. A gente nunca faz nada fora do que é permitido, mas eu acho que, assim, naturalmente, dentro de um processo, você identifica os atletas que tem maior potencial para jogar no Bahia, que podem se potencializar para um dia bater um nível de Manchester City. Tem outros atletas que, de repente, eles não vão atingir um nível de Série A, mas que você vai ter que desenvolver emprestando ele para um clube de Série B, vai ter que desenvolver emprestando ele para um outro país, para uma Bélgica, para um Portugal, que é um mercado que faz muito. Então, eu acho que assim, você precisa entender muito bem, ter uma avaliação muito clara de quem são os seus atletas, os contratos, estar bem protegidos no que diz respeito às multas, renovar o contrato no momento certo, fazer o contrato. Às vezes tem clube que, e eu entendo por uma questão financeira, não pode tomar uma decisão ali porque está focado numa decisão de primeiro time, não tanto ali, e acaba entrando em situações de risco. Imagino que, na cabeça de um jovem, desencoraje qualquer tipo de saída o fato de você já estar num grupo muito forte. Lihal, a gente sempre tem um tema quando a gente vai conversar que o pessoal da base, quando vai conversar com um menino, com a família, com o empresário, que a gente pode oferecer que nenhum outro clube pode oferecer, que é assim, a gente tem 14 clubes que esse jogador pode... a gente não está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo ele com o objetivo principal do Bahia. Sim. Mas se ele não atingir o nível, porque a nossa régua vem subindo ano após ano, ele não atingir o nível para o top 5, top 6 da Série A, ele vai ter nível, de repente, para uma outra liga. Então, isso quando você oferece,
faz a diferença no poder de convencimento quando um clube plano só... de carreira, né? É isso, é isso. O Sub-15, eu perguntei isso porque o Sub-15 do Bahia, há anos atrás, teve uma dupla que a gente conhece hoje, o Danilo, hoje campeão da Libertadores com o Palmeiras, hoje joga na Premier League, e o André, campeão com o Fluminense, Sim. e que também joga na Premier League. O Bahia teve esses 2 jogadores na base e acabou perdendo Não no meio do aproveita. caminho. O Biel, não sei se foi... Era dessa mesma geração, Exatamente. não sei se foi dessa mesma, no Sub-15 ou antes, mas também fazia parte desse time e acabou saindo. A gente quer se consolidar regionalmente, mas a gente precisa brigar por torneios nacionais e internacionais. Um ponto que ele citou é nítido que aconteceu esse ano, que a gente teve uma diferença muito grande entre a pontuação em casa e a pontuação fora de casa. Você precisa ter um equilíbrio melhor. É muito difícil você manter a mesma pontuação em casa e fora. Isso historicamente, se a gente Por que avaliar... dessa disparidade? Eu acho que tem o aspecto que impacta muito hoje no Brasil. Primeiro, você tem uma diferença de clima gigantesco entre jogar no Sul e jogar no Nordeste. Tem uma diferença de gramado, que você joga um jogo no sintético, outro jogo num gramado natural de altíssimo nível, outro num gramado natural que está bem desgastado. Então, assim, existem variáveis que interferem. E eu acho que é até um dado que eu já pedi e depois eu compartilho com vocês. Para mim, eu acho que a Liga Brasileira é a liga que tem a maior distância entre a pontuação em casa e a pontuação fora. Tenho não vi ainda o número, não me confirmou, mas eu tenho essa visão. E eu acho que a gente precisa equilibrar melhor fora de casa. A gente precisa crescer como projeto, precisamos, assim, debater muito a forma, às vezes, de jogar. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.